Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E você que está sempre aqui no nosso espaço, viu que no nosso encontro anterior, que eu publiquei hoje mais cedo, eu afirmei que estava fazendo uma representação contra o presidente da República pelo cometimento de crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição Federal, precisamente no inciso 5º, que prevê atos de improbidade administrativa como enquadráveis no tipo de delito que o presidente está cometendo contra a nação. O que impressiona é que os grandes veículos de comunicação não falam absolutamente nada sobre essa questão. Muitas vezes nós temos a sensação que o Brasil está sendo governado por ratos, ratazanas de todas as espécies que vão se juntando aos grupos e vão fazendo todo tipo de ataque porque não estão sofrendo nenhum tipo de repressão, nenhum tipo de contenção. Felizmente, ainda existem algumas ferramentas e a gente tem que fazer uso delas, porque, por incrível que pareça, nesse momento, o ambiente político é favorável ao presidente da República dentro das instituições, dentro do Congresso Nacional, dentro do Ministério Público Federal, dentro da Procuradoria-Geral da República, que tem se convertido em espaços onde o presidente faz o que quer e não acontece absolutamente nada. Mas as pessoas que estão nessas instituições, elas ocupam cargos transitórios. Na medida que a política for modificada, essa situação pode se converter numa situação absolutamente diversa da que a gente está vendo nos dias de hoje. Eu vou falar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, se você está conhecendo nosso portal nesse momento, convido você a se inscrever, a conhecer também os nossos outros vídeos, a acompanhar aqui o tipo de debates que a gente faz todos os dias aqui no nosso portal, a dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance do nosso portal, e enviar os seus comentários, as suas críticas, porque aqui são sempre bem-vindas e são muito importantes. Gente, o que eu fiz então? De manhã cedo eu falei com vocês sobre o que estava acontecendo. Que o presidente pega a agenda pública, a estrutura da presidência da República para fazer campanha eleitoral, para fazer proselitismo de si próprio, utilizando verba pública e, como não se bastasse esse tipo de situação, ele vai com um séquito de puxa-sacos, de bajuladores que são pagos com dinheiro público para não fazerem absolutamente nada a favor da nação e estarem ali como espécies de capachos, né? A gente tem que usar essas expressões, gente, porque isso está acontecendo. A gente não pode assistir essas situações todas e achar que isso é normal. É como você contratando uma pessoa para trabalhar na sua casa e de repente você entra ali, ela não executou o serviço, ela está sentada na poltrona, tomando sua cerveja, comendo o seu churrasquinho, enfim, te dando um prejuízo e não resolvendo nada, e ainda rindo da sua cara. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui no nosso país, numa escala muito mais dantesca e muito mais negativa contra o povo brasileiro. Então, o presidente, no dia de hoje, ele tem dois compromissos, pagos com o nosso dinheiro. Primeiro, a consagração pública de pastores do estado do Amazonas e depois, mais à tarde, um encontro da Assembleia Convencional 2021 da Assembleia de Deus, né? Pois bem, o que isso tem de interesse público? Na agenda de ontem foi a mesma coisa, né? Na agenda de ontem, o presidente da República disse que estava ali indo visitar refugiados, quando de fato ele estava usando isso de pretexto para ir mais um encontro entre pastores. O mais grave, além dessas histórias todas, é que esses encontros particulares, utilizando verba pública, são retransmitidos pela TV Brasil. Não sei se dá para vocês verem aqui está no cantinho aqui, TV Brasil. Então, a estrutura da nação, a estrutura de uma emissora, de uma empresa pública, é utilizada para retransmitir as falas do presidente da República em temas absolutamente eleitorais. O intérprete de Libras está sendo pago com o nosso dinheiro para estar nesse encontro de bajulação que o presidente participa, junto com seus bajuladores, para fazer autocampanha. E o texto aqui embaixo é muito sugestivo, né? Diz aqui, agora, Bolsonaro chora emocionado durante discurso em Manaus e faz fortes declarações. As fortes declarações são todas mentiras que ele conta de forma reiterada para cima e para baixo. Por conta dessas situações que não são reprováveis apenas do ponto de vista moral e ético, e sim também são infrações legais, pode ser até que o Ministério Público Federal, a PGR, fique empurrando essa história com a barriga. Mas isso tudo que a gente faz, cidadãos fazem, fica documentado. Essa representação aqui, ela ganhou o número de 2021-0089-812,
que eu fiz contra o presidente da República, denunciando essas coisas todas e fazendo uma série de perguntas. Qual é a base legal do presidente fazer esse tipo de situação? Quem é que está pagando a diária dessas pessoas todas que estão com ele? Qual é a justificativa da TV Brasil retransmitir, utilizar a estrutura também para fazer esse tipo de retransmissão? Quanto custou o deslocamento dessas pessoas todas? São questões que os parlamentares têm que se ocupar também. Agora, nós acabamos ficando soterrados diante de tanta patifaria, de tantas figuras que se converteram em ratazanas que roem o nosso país, que a gente acaba não dando conta de tanta coisa ao mesmo tempo. Mas as ratazanas estão ficando destemperadas também, né? Tem as ratazanas sem caráter, tem as destemperadas, tem as falastronas, como é esse caso aqui que a gente viu hoje. Guedes chama ministro astronauta de burro e diz que às vezes se pergunta o que está fazendo o governo. O que você está fazendo o governo, Paulo Guedes? Todo mundo sabe, está ganhando dinheiro, está fazendo negócio. E fica ofendendo os outros. Como o outro não tem nenhum pingo de caráter, porque já foi sonegado ali o orçamento da pasta que ele está ali, está fazendo papel de papagaio de pirata, agora foi chamado de burro. E como ele não tem caráter, ele não vai pedir demissão. Ele vai ali ficar escutando todo tipo de patifaria que Paulo Guedes fala contra ele. Então, tá tudo em casa, né? E outra situação que aconteceu agora, provavelmente isso terá algum tipo de repercussão, é que o presidente está acostumado a não ser perguntado de absolutamente nada. Mesmo na rádio oficial dele, a Rádio Jovem Pan dele, porque é a rádio dos séquitos, né, dos puxa-sacos, dos bajuladores. Ele interrompeu a entrevista porque foi perguntado sobre coisas que o Brasil todo quer saber, sobre rachadinha. O que ele tem a dizer sobre isso? Eu vou colocar só um trechinho aqui para vocês verem o que aconteceu, depois vamos ver como é que isso está sendo tratado. Vamos lá. Na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo, acaba a entrevista agora aqui. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai para primeiro suplente, em confiança nele. Não tem mais conversa contigo. Por favor, secretário, estou à tua disposição. Isso é entrevista na Rádio Jovem Pan, hein? Vamos lá. Olha, se você, uma coisa aqui, se o Marinho entrar novamente, atenção, se o Marinho entrar novamente, eu vou embora. Se o Marinho entrar, se entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Se o Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Tá? Acabou. E o barraco rolou lá na Rádio Jovem Pan. Tem lá os bajuladores de primeiro escalão, de segundo escalão, pessoas que justificam qualquer coisa que o Bolsonaro diga. O que fica registrado nesse comportamento do Bolsonaro, além do seu destempero, é a omissão dos grandes veículos de comunicação que deveriam ter equipes de repórteres e jornalistas, setoristas, cobrindo o presidente da República o tempo todo. Como é que pode ele falar uma série de insanidades, cometer uma série de crimes, isso não ser reverberado? O Portal do José reverbera essas insanidades todas as sextas-feiras e os grandes veículos de comunicação não assistem. O que ficou mais evidenciado nas falas criminosas do Bolsonaro da quinta-feira passada foi essa questão dele dizer que vacina tem alguma correlação com AIDS. Depois, tentando justificar, ele disse, não, mas a revista Exame falou isso. Mas ele não citou a revista Exame. Ele está usando uma revista agora de forma falsa para justificar o argumento mentiroso e criminoso que ele utilizou antes. E não foi só essa mentira. Vamos lembrar também que ele acusou o ex-secretário de saúde do governo Trump de dizer, coisa que ele não fez, que as máscaras foram responsáveis pela proliferação da gripe espanhola, que matou milhões de pessoas em determinado período da história aqui do nosso planeta, né? Que foi uma grande mentira. E também falou uma outra mentira, que 70% das pessoas que morreram no Reino Unido já estavam vacinadas. Isso tudo não está na revista Exame. E são igualmente crimes de desinformação, de fake news, de tumultuamento das mentes e corações aqui no nosso país. E aí a gente vai vendo o comportamento dos grandes veículos, né? Olha o editorial do Globo de hoje, sobre o Bolsonaro está cometendo crimes pela internet. Diz aqui o editorial, redes sociais devem punir Bolsonaro, mas não bani-lo. Mentira que associou vacina à AIDS é gravíssima e precisa ser investigada pelo Supremo, como pediu a CPI. Precisa ser investigada? Isso aí está circulando no mundo. Investigar o quê? A dúvida que ele falou? A dúvida que ele não falou? Algum tipo de dúvida que isso circulou pela internet, que isso mexe com a cabeça das pessoas? Agora, por que é que as organizações Globo
não querem que Bolsonaro seja banido, porque ele nos distrai. Ele vai fazendo esse tipo de patifaria para cima e para baixo e a gente não presta atenção no outro, na grande criatura peluda que está no Ministério da Economia, roendo os direitos do povo brasileiro. E aí a gente não se dá conta desse tipo de situação que vai rolando paralelamente. O discurso de torrar a Petrobras, uma empresa pública estratégica aqui do nosso país, responsável por grande tecnologia na exploração de petróleo no planeta, que formou geólogos, geógrafos, engenheiros, pessoas de várias áreas da ciência e da tecnologia, enfim, tudo isso está sendo preparado para ser jogado no ralo por conta dessa estratégia que o governo está fazendo, de deixar a Petrobras antipatizada por conta dos aumentos de combustíveis, por conta da incompetência e do entreguismo do governo Bolsonaro, para que depois eles possam dar o golpe de misericórdia nessa empresa, entregando para os interesses estrangeiros. A gente não presta atenção nesse tipo de situação, porque nós ficamos preocupados com as babaquices, com as maluquices dos bichos peludos que estão dentro do governo. E mais essa aqui que eles estão gestando contra a gente. Conta de luz alta a longo prazo. O governo prepara socorro de até 15 bilhões a distribuidoras para compensar o uso de termoelétrica. Sabe quem paga isso? Nós. Vamos pagar energia elétrica mais cara por conta desse tipo de situação toda. As ratazaninhas estão entrando pelo cano, né? Literalmente, estão indo para trás das grades. A gente está vendo, já comentei com vocês a questão do Zé Trovão, daqui a pouco vai estar sendo preso também o Alan dos Santos, e aí a família Bolsonaro vai prestar algum tipo de solidariedade. Eles pararam de bater nas mesas, dizendo que o Supremo Tribunal Federal fez a ditadura da toga. Eles vão fazer mais alguma manifestação daqui até 2022. Tem caminhoneiro querendo fechar o Brasil, cercar o Brasil agora. E os acampamentos do Zé Trovão e Companhia Limitada em Brasília, cercando ali o Congresso Nacional. E novas tentativas de prisão de ministros, fechamento do Congresso Nacional, prisão do presidente da Câmara, presidente do Senado, enfim. Tudo isso acabou? Acabou, né? Porque a onda passou, a onda de distração passou. Agora eles estão operacionalizando o assalto de uma forma mais cínica, de uma forma mais direta, mas o presidente continua tentando distrair a sociedade com as pessoas que estão no seu entorno. Infelizmente, gente, a não repressão, né? Política, a não repressão, a contenção, melhor dizendo, né? Das mídias sociais fizeram com que o nosso país tivesse agora bolsões de ignorância de pessoas que foram contaminadas por esse tipo de comportamento do Bolsonaro, que são muito difíceis de serem revertidos. A gente precisaria de muita informação, muita educação, mas o tecido social, infelizmente, foi bastante esgarçado. Para 2022 a gente vai ter muitos problemas, mas a gente vai ter que cada vez mais insistir em levar informação, perguntar até para os bolsonaristas: meu amigo, você acha que isso está certo? O presidente viajar com essa cambada, gastando dinheiro público. O presidente, ele foi para Manaus para encontro de evangélicos e ele não foi a Manaus quando Manaus estava morrendo sem oxigênio. Isso está certo? Ficar gastando dinheiro público para esse tipo de situação? Por que ele se preocupa em ir para Manaus para esse tipo de evento e a cidade ficou ali praticamente sendo assassinada e ele não fez absolutamente nada, não deu uma palavra de consolo, não visitou ninguém, só visita esse tipo de instituição, ele não visitou nenhum hospital em Manaus, não botou os pés no Amazonas e agora está fazendo esse tipo de proselitismo, e aí fica chorando para cima e para baixo, dizendo que as coisas são frutos de injustiças, de situações que estão pendendo contra ele, enfim. Então, gente, para finalizar, eu vou colocar para vocês na descrição do nosso vídeo essa canção, essa letra do Chico Buarque de Holanda, que tem tudo a ver, né? Chama Ode aos Ratos, que diz mais ou menos isso. Diz mais ou menos não, diz isso, né? Rato de rua, irrequieta criatura, tribo em frenética proliferação, lúbrico, libidinoso transeunte, boca de estômago atrás do seu quinhão. Vão aos magotes a dar com pau, levando terror, do parking ao living, do shopping center ao léu, do cano de esgoto pro topo do arranha-céu. Rato de rua, aborígene do lodo, fuça gelada, couraça de sabão, quase risonho profanador de tumba, sobrevivente à chacina e à lei do cão. Bom, como saiu do ar aqui, caiu aqui, eu vou deixar a letra para vocês e a canção também, que é muito interessante, pouco conhecida, mas
ela serve como uma espécie de ódio, uma espécie de hino dessas pessoas que estão no governo hoje, que estão fazendo o que querem, acham que nunca terão nenhum tipo de punição, mas a gente vai insistindo, como dizia a vovó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem muita gente prestando atenção nos bichos peludos que estão nos roendo para cima e para baixo. Mas a hora deles vai chegar. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Me desculpem a veemência, mas não dá, né? E como eu digo a vocês, não é ódio. Isso aí realmente é a veemência, a nossa indignação diante das coisas que a gente está vendo para cima e para baixo e também diante da omissão criminosa de instituições e dos grandes veículos de comunicação. Eu fico por aqui mais uma vez, um forte abraço em todos vocês e vamos prestar atenção nas ratazanas porque elas estão agindo. Tchau!